Salve, jogador! Aqui é o Arcanis e você está no D&D Secrets. Hoje é dia da série Talento. E como vocês já sabem, essa série revela tudo sobre talentos, mecânicas, perícias e muito mais. Certo, hoje vamos começar pelo talento robusto, em inglês, Tough. Mas que talentozinho mequetrefe que você escolheu, hein, Arcanis? Todo mundo sabe que o talento robusto é bom pra todo mundo. Não é bem assim. Vamos lá. Isso é mais uma pegadinha de Vecna. O talento robusto, eu vou ler o único benefício dele. Seu ponto de vida máximo é aumentado em 2, igual ao seu nível de personagem. É isso. Eu só resumi, traduzi. Ele é um talento retroativo, então não se preocupe. Se você pega ele no nível 4, você vai ganhar os 2 pontos de vida por nível do nível 1, 2 e 3. Certo? Então a matemática é muito tranquila. Basta você pegar o nível total de personagem e multiplicar por 2. Certo? Então por que eu disse que não é bem assim? Porque quando as pessoas. Quando a gente analisa o único benefício desse talento, o benefício dele é aumentar o ponto de vida máximo do seu personagem. Certo? Quando a gente fala do ponto de vida máximo, a gente tem que analisar a função de qual personagem está escolhendo esse talento. Se a gente analisa o ponto de vida máximo, por exemplo, de um mago, o mago tem função de estar atrás. É bem diferente de um personagem que está na linha de frente, como um guerreiro. Então já começa por aí. A posição na equipe, a função já é proporcional à quantidade de dano que o seu personagem vai levar. Um mago leva bem menos dano do que o pobre guerreiro que está lá na frente levando flecha, levando espada, levando armadilha, levando tudo. Então, quando a gente analisa a concepção de uma equipe de masmorra, guerreiro, ladino, clérigo, mago, o personagem que vai ter melhor proveito é o tanker, é o personagem que está na frente. A gente não quer aumentar o ponto de vida de alguém frágil para ele ficar um pouquinho menos frágil. A gente quer aumentar um ponto de vida de alguém que já é forte para ele ficar mais forte, para ele ficar mais resistente, no caso. Então, esse é o raciocínio. Outra coisa que a gente tem que analisar é quando a gente fala desse talento robusto, a gente tem que ir para a história do D&D. Que isso, Arcanis? Que violência! História do D&D para um talentozinho de mais 2 na vida. Sim, história do D&D. No AD&D, a segunda edição do jogo, não existia a classe bárbaro, por exemplo, e aí só existiam guerreiros. E os guerreiros tinham os dados de vida dele, que é igualzinho nessa edição, que é D10. E era esperado que o guerreiro, lá atrás, tivesse a quantidade de vida do dado de vida dele. Ou seja, ganhasse 10 pontos de vida por nível. Ok. Porém, já lá atrás, existiam mecanismos, como a Constituição, que fazia o personagem ter mais do que esses pontos de vida. Então, um guerreiro, por exemplo, que fosse da raça não, ele poderia ter 15 pontos de vida por nível, se ele tiver sorte e tudo mais. Os tempos mudaram, a construção do jogo mudou, mas a base disso daí não mudou. Isso porque os pontos de vida estão ligados não somente ao ponto de vida por si só, mas sim pelo que está no livro dos monstros, que são os monstros, como eles causam dano. Então, por exemplo, quando eu falo de um assassino, ele causa dano no ataque furtivo dele de 1d6. Monstros que causam dano de 1d6, eles foram projetados para matar personagens do jogador que tem 1d6 de vida. Nessa edição, quem tem 1d6 de vida é o mago e o feiticeiro. Então, esse assassino foi projetado para matar essas duas classes. Quando a gente fala, por exemplo, de um Cavaleiro da Morte, ele é um tipo de paladino do mal, morto-vivo. Então, ele vai ter uma espada longa, causa 1d8 de dano. A destruição divina lá dele é profana, né? Sei lá.
causa um D8 também de dano. Então esse D8 de dano foi projetado para matar quem tem D8 de vida. Nessa edição, o Ladino e o Clérigo, por exemplo. Mas esse D8 de vida do Cavaleiro da Morte não vai matar um guerreiro, que tem D10. Certo? Agora que a gente já começou a entender a mecânica dos monstros, como o nosso talento robusto vai influenciar no livro dos monstros, a gente vai analisar melhor para quem que esse talento foi feito. Vamos lá. O guerreiro ele tem D10 pontos de vida, mas ele não é quem tem o melhor dado de vida do jogo, certo? O melhor dado de vida do jogo é um D12, que é do Bárbaro. O Bárbaro. Essa é a principal razão, mas não a única, do talento robusto ser feito para o Bárbaro. Quando o Bárbaro começa no nível 1, ele vai ganhar um ponto de vida máximo. Porém, quando ele for subindo de nível, ele vai ganhar só uma fração, 7 pontos de vida mais Constituição. Isso vai dar 10 pontos de vida por nível, de um Bárbaro que tenha mais 3 de Constituição, que é o maximizado da gama padrão. Isso vai dar 10 pontos de vida por nível, e se você reparar, 10 pontos de vida por nível é um valor menor que o dado de vida do Bárbaro. O que o jogo entende, o que o jogo pede, é que o Bárbaro tenha 12 pontos de vida, pelo menos, por nível. Então o Bárbaro que está ganhando 10 pontos de vida por nível, na verdade, ele ainda é papel no que diz respeito ao jogo. Então, esse Bárbaro vai ter que aumentar os pontos de vida dele de alguma forma. Aumentando a Constituição com os níveis, ou pegar o talento robusto, certo? Então dessa forma, quando ele pega o talento robusto, por exemplo, no nível 4, ele vai ganhar 12 pontos de vida por nível, e aí sim ele vai poder exercer sua função. Se você já viu o vídeo do canal que eu falo do Bárbaro, você vai saber qual é a habilidade primária dele, e vai entender que esse talento aqui especificamente é de suma importância para ele. Porque ao contrário do guerreiro e do paladino, que também fazem linha de frente e também tem um dado de vida alto, ele não tem outras fontes de proteção. Um paladino, por exemplo, tem uma alta CA, tem aura de proteção. O guerreiro ele vai ter as técnicas de combate dele, os estilos de luta, a armadura pesada. Então essas classes elas vão conseguindo se virar, vamos dizer assim. Então quando a gente fala de melhor aproveitamento, vai ser no Bárbaro. O Bárbaro que tenha 12 pontos de vida por nível, pelo menos, ele vai ficar vivo aos desafios que causam dano em D10. Certo? Então, esse Bárbaro vai ficar muito sólido. E pra que a gente quer um personagem sólido, Arcanis? Porque os personagens sólidos, eles não são pra gente destruir a mecânica do joguinho, fazer um personagem super poderoso para destruir o mundo, mas sim um personagem que vai ser tão fácil de jogar, tão tranquilo, que a gente consiga errar. Porque no D&D a gente não sabe de tudo, a gente erra. Então, quanto melhor o nosso personagem for, mais básico, sólido, mais a gente pode errar. Então se um bárbaro escolher uma posição ruim, escolher uma arma ruim, perdeu tempo fazendo uma ação que não era apropriada, esse bárbaro vai estar levando dano enquanto isso. Então, o talento robusto, se ele fez uma construção sólida, vai acabar tancando esses erros, certo? E aí o jogador, mesmo entre erros e acertos, ele vai conseguir performar a função de tanker. E o time dele, com isso, vai poder fazer as coisas deles, né? Porque os outros personagens, todo o ponto de um tanker ser tanker é que ele fica em pé, fica vivo, enquanto levando dano, enquanto a equipe faz outras coisas para tentar parar o combate. Sem esse bárbaro ser tanker do jeito que eu tô falando, ele vai prejudicar toda a equipe. Porque vai vir um desafio, vai chutar o bárbaro, e aí era uma vez os personagens frágeis que o bárbaro estava protegendo. Certo. E agora vamos para mais um segredo de Vecna sobre esse talento. O mecanismo HP máximo é diferente de HP temporário, certo? Existem certas mecânicas do jogo
por exemplo, o druida, a forma selvagem do druida, que altera o HP máximo do druida. Certo? Então ele vira, por exemplo, um lobo. E ele vai mudar o ponto de vida máximo dele para o ponto de vida do lobo. Então, existe uma quebra, uma vertentes da escola. Porque o que acontece? O talento robusto diz que você aumenta 2 pontos de vida máximo por nível. Existem então pessoas que passam esse talento robusto para a forma selvagem do druida e tem pessoas que não passam. Essa escola acontece por uma coisa chamada regras como são escritas, que eu chamo HAL, e regras como são como foi a intenção do criador, que eu chamo de High. Essas diferenças de regra como são escritas e regra como são entendidas, né, como foi a intenção de quem criou, vai criar um abismo. Porque já perguntaram para aquele discípulo de Vecna, o tal do Jeremy Crawford. Ah, Jeremy, o que você tinha a intenção de quando um druida virar a forma selvagem? Eu posso usar o meu talento robusto? Aí ele falou, a minha intenção não foi essa. Então não era para isso acontecer. Isso é o High. Porém, o que está escrito é que o talento muda o ponto de vida máximo da criatura. E a forma selvagem, um dos benefícios dela é você manter todas as suas características de classe. O talento é uma característica de classe. Então, um druida com esse talento, ele vai conseguir levar, como está escrito, vai conseguir levar esses pontos de vida do robusto para a forma selvagem, fazendo a forma selvagem ficar mais tanque. Ah, mas isso vai quebrar o jogo, né, Arcanis? Não pode, tem que seguir o Jeremy. Então, quebrar, não quebra, né? Então, você ficar com um druida com um pouco mais de pontos de vida na forma selvagem, obviamente vai ficar mais forte, certo? Mas o principal problema aqui não é o druida ficar com uma forma selvagem mais forte, mas sim a demora que esse cálculo vai acontecer. Porque cada vez que o jogador transformar em uma criatura, ele vai ter que ajustar o dado de vida, o nível, né, vamos dizer assim, da criatura, da besta que ele se transformou. E isso vai deixar a mesa lenta. A maioria das vezes. Né? Os jogadores vão acabar se embananando em alguma circunstância. O jogo pode remover temporariamente pontos de vida também máximos. Então vai ficar uma bagunça. Então, o que acaba acontecendo muitas e muitas vezes é as pessoas seguirem a regra do Jeremy. Eu mesmo sigo a regra High, né, de intenção, nesse caso. Mas eu não me escravizo, não me algemo a sempre seguir o High, ok? Afinal, a intenção não é o que está escrito. E o que está escrito, normalmente, ele é a base do jogo. Certo? Porque o cara ele pode ter uma opinião um dia e mudar de opinião no outro. Porque essa opinião, ela é mutável. As pessoas mudam, certo? Como já aconteceu do próprio Jeremy mudar de opinião de uma regra específica em posts diferentes. Existe um site chamado Sage Advice, que é um site não oficial, que eles pegam os tweets desse criador das regras do D&D, Jeremy Crawford, entre outros criadores de regras também, da equipe. E esse site coloca todas as informações lá. Dessa forma, a gente consegue ter uma ideia do que os criadores estavam tendo na cabeça quando criaram aquela mecânica, aquela regra. Então é isso. Se você for seguir a regra High, você vai fazer um druida, por exemplo, não receber esse benefício. Se você seguir a regra escrita, ele vai ganhar o benefício da vida.
Agora, o druida, como nós já descobrimos, não é o personagem que vai ter melhor benefício nisso, porque ele não é um personagem de linha de frente. Então, bem na verdade, tanto faz. Né? A gente está falando aqui simplesmente para desvendar o segredo do Vecna a todos os em todas as esferas, certo? Para a gente entender uma vez por todas o que é esse tal de ponto de vida máximo, né? E esse talento ele mexe com isso. Então, sempre que você vê forma selvagem ou alterar forma, ele vai ter interações, mas não vai ser tão problemático, porque no final das contas o druida não vai ter tantos pontos de vida quanto o bárbaro, jamais. Porque um bárbaro nível 20, por exemplo, ele vai ter evoluído a constituição até 20. E isso vai dar mais 5 de constituição. O bárbaro ganha 7 pontos de vida por nível. Isso vai somar ao todo 12. Quando ele pega a habilidade nível 20 dele, a Capstone, ele vai ir pra 24. Ele vai exceder o limite máximo do jogo. Então ele vai estar ganhando 14 pontos de vida por nível. E se pegar o talento robusto, vai ainda passar de novo esse máximo, indo para 16 pontos de vida por nível. Ou seja, o seu bárbaro nível 20 vai estar com 325 pontos de vida, vai estar com um valor absurdo de vida. Então, nenhuma forma selvagem, nenhum alterar forma vai ter mais pontos de vida do que um bárbaro bem feito. Ok? Então fiquem tranquilos, podem confiar, pode colocar o robusto no bárbaro que vai ser sucesso, vai ser bom, ele vai aproveitar isso melhor do que qualquer outra classe do jogo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muitas mecânicas foram faladas aqui de um simples talento. Eu me esforcei bastante. Comentem no vídeo se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês querem que eu responda mais alguma coisa. E os próximos vídeos também. E lembre que todo sábado tem Fale Como um Mestre, que é a série que será uma live. Então vocês poderão perguntar ao vivo a dúvida de vocês, ou a sugestão, ou enfim, qualquer coisa, para a gente moldar esse canal e ficar cada vez maior. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu não conseguirei matar Vecna sozinho. Para destronar esse deus maligno dos segredos, nós temos que fazer isso juntos. É isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.